Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com a adesão a esta tribuna que pertence a todos vocês, bem como àqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para viver. O melhor estímulo que vocês podem dar a este nosso trabalho é postando comentários, likes, emitindo opiniões concordantes ou discordantes, que na medida do possível serão respondidas, mas que fique bem claro sempre que a troca de ideias pavimenta as decisões mais corretas. O mundo não pode viver sem livres manifestações do pensamento. E a minha proposta hoje é justamente discutir uma narrativa imposta aos brasileiros há 79 anos. Exatamente no dia 30 de abril de 1946, um presidente de nome Eurico Gaspar Dutra, sancionou o Decreto 9215, exatamente 90 dias após tomar posse na chefia do Poder Executivo. Ninguém precisa dizer ou fazer especulações a respeito de que ele já entrou no governo com esse projeto. A única coisa que as pessoas não pensaram, não pensam e, pelo visto, não pensarão, é que quando o jogo era legalizado no Brasil, o crime organizado não tinha vez. Não tinha vez por uma razão. Eles não tinham o que oferecer. O jogo era legalizado. Não precisava corromper mesas de dados ou roletas, ou o que fosse, porque os prêmios eram pagos pelos apostadores perdedores. Não havia necessidade de órgãos públicos manterem os cassinos abertos, porque eles eram legalizados. Eles funcionavam, empregavam pessoal qualificado ou menos qualificado, mas permitiam em seu entorno o florescimento de uma série de negócios, restaurantes, bares, casas noturnas, teatros, todo um serviço de transportes autônomo. E o que é fundamental e poucos sabem ou escondem é o seguinte: naquela época, o Brasil estava florescendo no turismo. As rotas de aviação, que eram rotas de pouco fôlego, obrigavam a permanentes paradas, tipo Los Angeles, Cidade do México, toda a América Central, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. Os viajantes iam sendo deixados nessas paradas intermediárias. Só que, a partir dos anos 40, houve um fluxo para o Brasil muito grande de turistas. E isso começou a preocupar os países ao nosso redor. Os turistas estavam deixando de parar em pontos intermediários e começaram a se acumular no Brasil. E daí o grande desenvolvimento das instâncias hidrominerais, não é? As cidades serranas, Petrópolis, Teresópolis, cidades como Campo de Jordão. O turismo começou a florescer. Neste momento, interesses mil
começaram a sabotar o trade turístico no Brasil. E o jogo trazia turistas para o Brasil, sim. Quem falar o contrário está falando uma inverdade. E o brasileiro, em vez de ir aos cassinos do exterior, ficava aqui no Brasil se divertindo. É uma diversão legítima. Esse negócio de honra da família brasileira, nós estamos inundados no ano de 2025 pelas famosas bets, que nós não sabemos nem aonde se localizam, na África, na Ásia, e parte da Ásia, Sudeste Asiático, no Japão, na América Central, na América do Sul. Vocês conhecem algum CEO da Bet? Vocês conhecem o endereço de alguma Bet? Eu vou dizer um endereço de uma Bet: a sala da casa de vocês, o quarto dos filhos. Eles conseguiram implantar no Brasil um jogo em que se aposta até cartões amarelos, cartões vermelhos, escanteios. Qualquer dia vão apostar até no uniforme que o time vai entrar em campo. Isso diante de todos, de uma forma descontrolada, pode. O que não pode é o endereço certo, conhecido e com o jogo fiscalizado. No Brasil, uma das narrativas é o seguinte: o jogo é de azar. Mas azar de quem? Eu vou dizer de quem é o azar. É do trade turístico. Porque um jogo como a roleta, que tem 37 números, qualquer um tem 37 chances de ganhar. Agora, a Mega Sena são 52 milhões de possibilidades de acerto. Qual é o jogo de azar? É o da roleta com 37 números ou o da Mega Sena com mais de 50 milhões de possibilidades? Outra coisa, o cassino, seja localizado em hotéis, seja localizado a nível de rua, ele tem endereço certo e conhecido. Ele pode ser fiscalizado por comissões de jogo, sim. Qual é a fiscalização dessas bets? Qual é o volume de giro dessas bets? Alguém sabe? Eu asseguro que ninguém saiba. Muito menos o governo federal, que aproveitou a aprovação do jogo e inseriu na aprovação do jogo os jogos eletrônicos. Transformaram todos os aparelhos telefônicos em localizações de bets, endereços de bets. Então, voltando a um assunto que eu já falei minutos antes, as bets hoje em dia funcionam na casa de todos nós. Seja na sala, seja nos quartos, seja na cozinha e até mesmo nos banheiros. Eles não precisam empregar ninguém, não. Eles estão lá da China, do Japão, da África, da América Central, da América do Sul, operando o Brasil. E nós aqui escutando besteiras de políticos que assistem há 78, 79 anos a proibição do jogo no Brasil e assistem a implantação das bets em todo o território nacional. Eu vejo na televisão, às vezes até, pessoas que eu tinha admiração por elas, falando mal dos cassinos e ignorando que o crime organizado no Brasil
veio exatamente com a proibição do jogo. Quando o jogo era legalizado, não havia crime organizado, não. A proibição do jogo é que escancarou as portas do país ao crime organizado. Da mesma forma que nos Estados Unidos. Não existia máfia lá, não. Para entrar a máfia, fizeram o quê? A lei seca. Proibiram o americano de beber o seu uísque, o seu conhaque, o seu espumante, porque a Liga da Moral das Famílias proibiu. Proibiu. Botou na cabeça de alguns políticos que precisava moralizar a sociedade americana. Balela. O que queriam era implantar a máfia nos Estados Unidos. Conseguiram. A máfia italiana entrou de vez nos Estados Unidos. Só que, em 1933, perceberam o erro, acabaram com a tal da lei seca. Aqui no Brasil, nós estamos esperando o quê? Que os uruguaios, os argentinos, os chilenos, os peruanos, os colombianos, a turma do Caribe, a turma de Las Vegas, apoiem a abertura dos cassinos? Não percamos de vista que quando o jogo foi proibido no Brasil, os cassinos foram proibidos, as portas do jogo ilegal foram escancaradas. Existe até hoje. Vamos deixar de hipocrisia. A forma de resolver o problema do jogo no Brasil é liberando justamente os cassinos. Aí nós teremos fiscalização, sim. O jogo não vai mais se criar, que passará a ser legalizado. E esse negócio de lavagem de dinheiro com cassinos fiscalizáveis, convenhamos, pessoal, isso chega a ser infantil. Nós temos mais de 10.000 postos de venda das lotéricas no Brasil. O jogo aqui é gerenciado pelo governo através da Caixa Econômica. O que nós queremos é que os cassinos abram mercado de trabalho. O Rio de Janeiro é uma cidade eminentemente prestadora de serviços. Os cassinos aqui vão apenas regularizar algo que já existe. Ou alguém tem dúvida que diversos bairros do Rio de Janeiro já possuem seus cassinos em suas coberturas? Alguém tem dúvida que se joga e muito no Brasil, só que é um jogo não legalizado? Vamos chamar esses políticos contrários à abertura dos cassinos, para debates públicos. Eles vão dizer como é que eles autorizam o jogo ilegal. Sim, porque se não se manifestam ou não sabem controlar ou não podem controlar o jogo ilegal, eles têm interesse que ele permaneça por competência ou por incompetência. As fronteiras brasileiras poderiam receber inúmeros cassinos. As cidades de praia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, aqueles polos no Nordeste, Aracaju, poderiam encantar o mundo com descobertas de novos destinos. Por que só se falar em Nice, Monte Carlo, Cortina d'Ampezzo, Santorini? Vamos falar em Cabo Frio, vamos falar em Arraial do Cabo,
vamos falar em Aracaju, vamos falar em João Pessoa, Natal, Maceió, vamos falar em Campos do Jordão, Gramado, gritando, querendo turistas, e nós aqui de portas fechadas. Pessoal, esse tema já está pendente há 79 anos. Vamos acabar com essa farsa, como acabamos com a farsa da proibição do divórcio no Brasil. O divórcio no Brasil foi proibido para defender a família brasileira. Defender de quem? De quem? Das narrativas, da hipocrisia? O divórcio foi liberado através de um homem que batalhou 9 mandatos. E está aí. A vida segue. A mulher passou a ter direitos, algo que durante décadas não teve. Então vamos deixar as pessoas irem aos cassinos, se divertirem, jantarem, assistirem shows. Vamos tornar os cassinos polos de turismo receptivo no Brasil. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira, cansado de escutar há 79 anos que os cassinos foram proibidos no Brasil para defender a moral da família brasileira.